Olá, como é que está? Seu corpo está direito? A mim, professor Marcelo, a Osnabai Papiá Guiné-Bissau. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia, e vamos pensar mais um pouquinho. Chegou esse canal aqui hoje, peço que você se inscreva, ative. Toda sexta-feira nós falamos sobre a Guiné-Bissau. Então, se você é guinense, se você estuda aí sobre a África, sobre a educação, sobre a colonização, convido você a assistir os nossos vídeos da nossa playlist e ativar o sininho. Sexta-feira é dia de Bissau. Hoje nós vamos falar nosso segundo episódio, vou deixar aqui para você o primeiro episódio. Nós vamos, claro, começar agora a aprofundar mais um pouquinho sobre o processo colonial. A gente tem que pensar sobre esses 500 anos de colonização. Sim, os portugueses chegam no século XV à Guiné-Bissau e começam uma relação de exploração com o continente. No primeiro momento, estavam focados apenas na exploração de alguns recursos. Nós falamos no episódio anterior que a chegada ao continente africano, ela teve, obviamente, primeiro um interesse que era dos portugueses chegar até a Índia para uma rota comercial, e aí foram se deparando na costa africana e na busca por riquezas em relação com os povos nativos, eles vão chegar à Guiné-Bissau e vão começar esse processo de colonização. O primeiro processo de colonização teve então essa relação com os povos nativos, e o segundo processo de colonização vai ter a captura de escravos. Sim, os portugueses chegam nessa região e vão ter nesse mesmo período histórico uma chegada também à América, e lá na chegada no Brasil, por exemplo, nessa relação, vão se deparar com os povos nativos indígenas que vão resistir a essa, no momento a essa pressão, a essa dominação, vão resistir, vai haver o extermínio. Então, os portugueses vão na África, na Guiné-Bissau e naquela região e vão capturar os escravos. Então nós temos essa intensificação desse processo colonial, no segundo momento, com o tráfico de escravos, que muitos saíam por essa região da Guiné-Bissau, na região ao norte de Bissau, na região de Cacheu, que eram levados primeiramente até Cabo Verde, e de Cabo Verde, sim, aí eram comercializados com as outras regiões. Isso dura muito tempo. Esse tráfico de escravos, milhões de escravos foram capturados, retirados de suas famílias e foram levados para a América, principalmente na condição de um produto. Pensa bem, então nós tínhamos no começo a extração de produtos tropicais, a extração de minérios, a extração de marfim, que saía daquela região de onde é a Guiné-Bissau, e no segundo momento nós temos sim a transformação de pessoas em mercadorias, ou seja, uma desumanização. E aí retiram essas pessoas, levadas para Cabo Verde, comercializadas. Milhares de pessoas morriam no trajeto. A condição de transporte, no navio negreiro, que assim foi denominado, sem nenhuma condição sanitária, sem nenhuma condição de saúde, sem água, muitos não resistiam e morriam no caminho. Os que resistiam, eles eram assim comercializados como mercadorias. É difícil falar, Quem foi a Guiné-Bissau, viveu lá o que o povo hoje sofre, que sim é marca do colonialismo, Hoje muitos europeus, muitas pessoas querem fazer ações no continente africano como se fosse apagar uma história. A história não vai ser apagada, a gente tem que refletir, e sim, a minha visão, professor Marcelo, é que existe uma dívida histórica de Portugal com as suas colônias, e ela deve ser retratada. É fácil falar, apontar o dedo, mas sim, não importa. Foi uma nação que fez um estrago, que gerou um desequilíbrio social, que retirou riquezas, que gerou marcas na mente do povo africano. Isso não se apaga com uma ação de cooperação simples, com pequenos atos. Isso, sim, é um ato que deve ser historicamente reparado com grandes ações, até que essas nações, essas colônias, elas se restabeleçam, elas se reorganizem. É a opinião, repito, do professor Marcelo, não é uma opinião de consensual. É a minha opinião, a minha visão, ela deve se seguir isso. Nesse processo de escravização, da captura de escravos, nós temos ali, obviamente,
como eu falei, um desequilíbrio social. Então nós tínhamos comunidades, na Guiné-Bissau a gente tem as comunidades organizadas em tabancas, como se fossem aldeias, vilarejos, né, que tem um regle, uma pessoa ali que é maior, e isso dividido em vários grupos étnicos, várias etnias, como balantas, fulas, mandingas, né, papéis, soços, são diversos grupos étnicos num país pequeno que é hoje a Guiné-Bissau, 3.600 quilômetros. E aí esses grupos foram retirados, levados para serem comercializados, isso durou muito tempo. E vai perder a força lá no século XIX. Olha quanto tempo, quantos milhões de pessoas foram comercializadas. E não foi um ato bonzinho, como às vezes até o Brasil conta na história. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea e acabou com o processo, um ato heróico. Nada disso. Lembra, a história é contada por quem tem o poder. E às vezes a história, ela ganha ali um glamour, uma lantejoula, um glamour para fazer as pessoas, né, criasse um líder, criasse uma pessoa que... Não estou falando mal de nem de Princesa Isabel, de nem, né, dos outros líderes, apenas para você pensar. De fato, por pano de fundo que existia sobre esse fim do tráfico negreiro estava o sistema capitalista. Então, o capitalismo, primeiro, quando há expansão territorial, já existia capitalismo, sim, o capitalismo comercial. O capitalismo comercial vai dar lugar a um novo tipo de capitalismo, que é o capitalismo industrial. Então, agora as indústrias precisavam de quê? Primeiro, matéria-prima. Aonde tem muita matéria-prima? No continente africano. Segundo, além disso, né, essa busca pelas nações europeias em ter mais colônias lá no continente, eles vão ter que pensar o seguinte: escravo não recebe salário. Não recebe salário, não consome. Eles fizeram um estrago onde não deixaram os escravizados estudarem. Na Guiné-Bissau, para a gente ter uma ideia, em 1973, no ano da independência, mais de 93% dos guinenses não eram alfabetizados. Eles não podiam estudar. Ou a chance de estudar, ela era feita a uma pequena classe da população, que é uma estratégia colonial, para criar uma classe intermediária. Então tinha os europeus, os brancos, os bonzões, que muitos não tinham qualificação, mas estavam lá para trabalhar na colônia, então eram privilegiados. E aí tinha um outro grupo que teve essa pequena chance, que era um intermediário, e tinha a maior massa, que eram essas pessoas que não tinham acesso à educação. 93%. Então vamos pensar. Essa lorota, essa mentira que é contada para a grande parte das pessoas como um ato heróico de libertação, não é. É o capital, é o sistema capitalista que precisava de quê? De gente consumidora. Vamos consumir. Essas pessoas não tinham qualificação, obviamente seriam mão de obras baratas, super baratas. Elas iam ocupar praticamente a função dos escravos com salários baixíssimos. E quando eu tenho a abolição da escravidão, eles foram jogados. Então pensa você, eu quero que você pense, que você reflita. Você é retirado da sua nação. Pensa você agora, você mora em qualquer país, você mora na Guiné-Bissau, você mora no Brasil, você mora em Angola, não sei onde você está assistindo esse vídeo. Então você é retirado da sua nação, você é separado da sua família, você tinha uma vida lá, um equilíbrio social, tudo certinho. Você é retirado, levado para um outro local e você vai ter que trabalhar como um escravo. Você, sua família, trabalhando. Claro, você vai morrer, vai ter o teu filho, teus descendentes, e aí depois eles vão lá e abolem a escravidão. Essa pessoa que foi retirada, que não escolheu estar ali, que trabalhou, que perdeu a sua dignidade, a sua vida, que sofreu, aí agora tá livre. Tô livre. E agora? Não, agora te vira. Te vira, vai te virar. Você tem que sobreviver. Num sistema capitalista, você vai ter que trabalhar para sobreviver. Você vai fazer quais funções? Aquela que o branco colonizador queria. Pagando um salário que vai ser o suficiente apenas para você sobreviver. É isso que a gente tem que pensar sobre esse sistema. Ah, Marcelo, é mimimi. Não é nada de mimimi. A gente tem que falar a realidade. São fatos históricos. E isso não se apaga com pequenas ações das nações hoje europeias dominantes que fazem pequenos, mandam pequenos recursos, pequenas ações, muitos através subsidiados pelos organismos internacionais, achando que estão salvando. Olha o que é vendido. Estão salvando. É uma cooperação com o continente africano. É assistencialismo. Isso não vai resolver o problema da África. Não vai resolver o problema da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau não precisa de essencialismo. A Guiné-Bissau precisa recuperar sua dignidade, reestruturar socialmente
de um estrago que foi feito pelos povos europeus, no caso, por Portugal. Então a gente tem que pensar. Nesse processo de colonialismo, que eu vou falar aqui para vocês em vários episódios, eu quero é provocar a sua mente. Eu não quero aqui que você saia pensando como eu. Você pode concordar ou discordar de muitas provocações que eu faço à sua mente. E isso é válido. Então, eu vejo o fato histórico, eu estudo muito sobre a história da Guiné-Bissau, sobre a história da educação da Guiné-Bissau. Morei um tempo na Guiné-Bissau, vou frequentemente à Guiné-Bissau, tenho contato com professores, com amigos da Guiné-Bissau e estudo para poder gravar o material e provocar a sua mente. Eu quero que você pense. A libertação do povo da Guiné-Bissau, e hoje é uma data muito especial porque hoje é o dia 20 de janeiro. É o dia que foi proclamado lá em 2019 como o Dia dos Heróis Nacionais. Mas é uma data importante, Mas hoje é o dia que morreu o maior líder da Revolução. O líder da Revolução da Guiné-Bissau, que é apontado como muitos heróis africanos como o principal líder da libertação da África, que é o Amílcar Cabral. O que eu fico muito chateado e triste é que quando eu vou na Guiné-Bissau e fui nas escolas, hoje está se perdendo essa história do legado de Amílcar Cabral. Nas universidades se fala sobre Amílcar, mas na escola, onde eu tenho a formação, deveria ter sim muito da história da Guiné-Bissau para o povo ter consciência do que foi a luta da libertação, de quem foi Amílcar Cabral e os outros combatentes que junto com ele libertaram a Guiné-Bissau dos 500 anos de colonialismo. Então hoje é o dia proclamado, para refletir. E o Amílcar Cabral, ele morreu para libertar os guinenses. Ele doou a sua vida. Então, merece todo respeito. Tanto vou botar até a foto para você aí, eu tatuei na minha perna, porque Guiné-Bissau contribuiu muito com a minha formação como ser humano, como pessoa, e refletiu e me fez crescer muito, e eu criei um amor gigante por esse país. Eu tatuei na minha perna inteira relações com a Guiné-Bissau. E a grande foto dessa tatuagem é o Amílcar Cabral. Tem a mulher guinense, que é a mulher guerreira, que para mim, na minha visão, é quem sustenta realmente a estrutura social da Guiné-Bissau. Só que existem crenças e culturas, guinenses que às vezes tentam apagar a importância da mulher guinense. Eu espero ter provocado um pouquinho a sua mente. Eu não gosto de fazer vídeos longos, são vídeos curtos para você provocar. Se você gostou desse vídeo, marque seus amigos, compartilhe com as pessoas. Coloque aqui a sua opinião, Marcelo, eu discordo. A gente não vai virar inimigo, a gente vai pensar junto. Eu quero que você também provoque a minha mente. É uma troca. Segue o nosso canal. Lembra você que toda sexta-feira vem provocações, vídeos sobre a Guiné-Bissau. Eu quero que junto a gente vá crescer, vá pensar e vai provocar a mente dos guinenses. Um grande abraço e até a próxima semana.